A graça, a paz e essa misericórdia do Senhor nos seja multiplicada essa noite. Nós ficamos bastante felizes com a presença de vocês, a presença do pastor Robson e também ali, eu sempre confundo o nome dessas meninas, mas aquela ali, Amanda, é a mais velha, né? Às vezes se chama Natalia, ela fica chateada. Até eu sou Amanda. A Amanda está aqui e que bom, né? Tudo bem com a Marli? Tranquilo, jóia com a Marli. Pastor Robson de férias e visitando a casa aqui, onde congregou durante muitos anos, no qual foi meu líder aqui, no segundo período da minha vida, já casado ali com a Rita, e na época o irmão Diácono Robson, me liderando ali junto com uma turma que a gente tem saudade e que Deus possa abençoá-los. Nós temos falado, irmãos, e a gente vai dando continuidade a essas falas, dizendo que a nossa igreja, a sua igreja, no ano de 2025, ela está dando mais um passo dentro do Projeto 70, que está construindo o planejamento estratégico da igreja. Até quando mesmo? Até amanhã? Até quando? Como é que é bom falar toda hora? É o Projeto 70 que vai até 2038, quando a igreja completa 70 anos. Aí tu, exatamente, por isso que tem que falar a todo momento, né? O Projeto 70, ele está construindo um planejamento estratégico que está detalhando o que vamos fazer até 2038, que é o aniversário da igreja. Isso inclui o quê? Quem lembra o que isso inclui? E isso, o que mais? Não, esses são os 5 propósitos, né? Mas isso inclui um novo templo, um templo que a gente vai aumentar, porque a igreja cresce do tamanho do seu templo. Como é que essa igreja vai ser 2.000 membros? Só cabe 150 aqui dentro, 160. Tem condições de ser 2.000 membros? Sim ou não? Então ela precisa de um templo maior, para poder colocar mais gente, mais crentes, isso. E o Projeto 70, que está construindo o planejamento estratégico, está construindo, dizendo o que para todos nós? Está dizendo para todos nós que temos que crescer, amém? E para crescer, precisamos ser uma igreja saudável, que ela é formada de membros saudáveis. E hoje pela manhã, nós falamos dos nossos 5 propósitos. Quem lembra dos 5 propósitos? Agora chegou. Quem lembra? Amor fraternal, serviço, adoração, evangelização e ensino. Valeu aí, isso aí, ensino, né? São os 5 propósitos da igreja. Lá na frente vou falar dos nossos pilares, que são, né? O pilar sustenta aí essa obra, né? Então estamos falando agora só sobre os 5 princípios, que foi aprovado por essa igreja, de trabalharmos isso, para deixarmos para essa geração aqui, estruturas bem fundamentadas, para que eles não vivam o que nós estamos vivendo agora, tendo que reestruturar, porque desmoronou. E desmoronou por quê? Não vigiamos, porque não construímos, porque não escrevemos, porque não deixamos determinações. Às vezes quando alguém pergunta assim, pastor Robson, pergunta assim, sim, mas o que faz no Ministério de Missões? Então nós vamos construir, para quando ele assumir o Ministério de Missões, está aqui o manual, amigão, segue aí, né? Não é justo, não é bom? Ou agora assumiu aí o Gesil, cadê o Gesil? Aí o Gesil chegou lá, entrou, nosso diretor do Ministério de Patrimônio, chegou todo empolgado lá no gabinete e tal. E aí, o que é para fazer? Meu amigo, vamos construir isso aí, vamos fazer juntos. Mas o planejamento estratégico, ele faz o quê? Ele ajuda no planejamento estratégico a deixar, está aqui, meu amigo, essas são as metas que nós decidimos até 2038. Aqui estão as suas atribuições, aqui estão os seus limites, aqui estão o que? É isso. Para construir uma igreja o quê? Saudável, forte,
ela sabe onde está, ela sabe onde ela quer chegar. Não é assim na escola lá, a professora Cláudia? Quem não sabe, a professora Cláudia é a diretora geral ali no colégio, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Hã? Não entendi. Até o 9º ano, mas vamos chegar lá no ensino médio. Até o 9º ano, né? Ela sabe, tem que ter metas estabelecidas. Ela já sabe como é que o colégio tem que chegar até o dia 31 de dezembro de 2025, já está escrito. Sim ou não? Eu acho que ela está preocupada em saber qual é o material que ela vai usar em 2026, que 2025 já está pronto. Ali em setembro, agosto, setembro já está pronto o outro ano, amém, irmãos? A gente vai ser assim, setembro, agosto desse ano, nós vamos saber que igreja seremos em 2026, amém? Me dá mais um retorno aqui para mim, aqui, por favor. Pessoal aí do retorno aí, cadê o... Dá mais um retorno aqui, obrigado, está melhorando, obrigado. Ou seja, nós temos duas naturezas de igreja, de ensino aqui na igreja. A primeira é o crescimento espiritual. Hoje a gente falava isso na reunião da diretoria, que foi até 1h da tarde. Coisa boa, nos divertimos, brincamos, e ali a gente falou sobre crescimento espiritual e crescimento cristão. E muitas vezes, né, isso fica meio enrolado. Mas o crescimento espiritual, ele vem através da escola bíblica dominical. É ensinando a essa pessoa a ser crente. E onde é que a gente aprende a ser crente? Onde é que a gente aprende a Bíblia? Onde é que a gente aprende a conhecer a palavra de Deus? Na escola bíblica, repete comigo, Exatamente. O culto da noite, que eu estou, e da manhã, nessas férias, que nós estamos investindo nesse compartilhamento de como será esse ano, até porque os irmãos lembram lá do dia 31, janeiro é o mês em que nós estamos avançando para dar consciência à igreja de quem seremos em 2025. Quem lembra o que vai ter aqui no dia 22 de fevereiro? Eu não ouvi nada, eu sou surdo. Vai ter o quê? Isso, vai ter um treinamento, capacitação de como evangelizar. 20 de fevereiro. Mas eu não falei janeiro, não. Falei fevereiro, tá gravado ali, hein? Tá aí o workshop de evangelismo. Porque essa igreja, qual é a razão de existir dessa igreja, hein? Ganhar almas. O Ministério da Música foi legal hoje? Hein? Sim ou não? Foi ou não, pessoal? Foi ruim? Foi bom ou não foi? Foi bom, mas não adianta ter um Ministério da Música legal, maravilhoso, tal, empolgante, só para a gente cantar. Porque a igreja não está aqui para isso, tá? A igreja está aqui para quê? Ganhar almas, isso aí. A gente teve um final de ano legal, ano passado? Hein? Foi ou não foi? Cantata musical, né? Como é que é? Musical, batismo. Agora o batismo é jóia, hein? Batismo com pessoas convertidas, novos convertidos, pessoas que chegaram para cá, não é Ronaldo? O Ronaldo está aí, ó. Quem lembra o que o Ronaldo falou lá no gabinete antes de se batizar? Pastor, eu vou ser membro? Vou. Pastor, eu quero trabalhar. Aí, ô Gesil, olha o cara aí, ó. Bota o cara para trabalhar. Uma igreja só está aqui para ganhar alma, gente. Então, tirar o workshop, meu filho, deixa ali, cara. Fixe na cabeça do povo, rapaz. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago é o irmão de Jesus, apóstolo, irmão de Jesus, dos vários apóstolos, vários discípulos que ele teve, autor desse livro. Está falando de vida teórica,
e vida prática. Essa igreja está caminhando para essas duas asas: ensino espiritual e cristão, crescimento espiritual, crescimento cristão. Que na minha época de adolescente, de jovem aqui, época aí até da própria Robélia, né? Tão jovem, mas da época da Robélia, época aí da Renata, época dessa turma aí, Robson, quem mais aí? Gesil, estou pegando o pessoal da antiga aí. A gente tinha aqui união de treinamento, lembra disso, Robson? Era para chegar aqui 6 horas, para união de treinamento, para o culto começar às 7h30. Hoje não dá mais como fazer isso, porque por conta de vários movimentos, violência, culto terminar mais cedo, a gente botou o culto para 6h30. Tem igreja que coloca culto para 6 horas. E aí não tem como você trazer a igreja aqui 5 horas da tarde, um sol a pino, né? Mas era lá na união de treinamentos que se aprendia sobre esse ensinamento do crescimento cristão, que é a prática. Tiago é esse cara que fala sobre teoria e prática, sobre ensino e vivência, sobre o que você aprende sobre a palavra e vivência. A gente costuma dizer que o cara que só trabalha esse crescimento cristão, crescimento espiritual, a gente diz que é aquele cara que tem o cabeção, né? Ele sabe tudo sobre Bíblia, ele conhece tudo, ele conhece a vontade de Deus, ele conhece tudo, mas ele não consegue praticar, não consegue colocar em prática, né? E a gente diz que o crescimento cristão é o crente academia, né? É o cara que mexe com os braços, ele está todo forte, tá? Mas tem que ter cabeça, porque senão o cara tem músculo e não tem cabeça, né? Então, a gente quer fazer com que nós sejamos pessoas salvas, que tenhamos conhecimento bíblico e vivamos isso na prática. Amém, irmãos? Sim ou não? É isso aí. E para quem é essa mensagem? Hein? Para mim, não é para nós, é para mim, né? Eu hoje peço licença a vergonha, né? Que eu hoje vou estar falando com o meu pastor Robson, né? Então, mas pastor, segura aí, tá? Vai segurando aí, tá, meu querido? Muito bem, então vamos ler então todo o capítulo, que não é uma, você que vai, ainda está no seminário, né? Lá no seminário a gente aprende que não se lê mais de que 10 versículos, é muita coisa, porque você não guarda tudo. Mas hoje eu vou desobedecer a homilética e vamos ler todo o capítulo, e eu vou ler aqui na minha versão, vocês vão acompanhar ali na versão de vocês ali, e vamos caminhar livro a livro. Então, diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação, saudações. Então, só uma adenda aqui para vocês. Essa dispersação é porque houve uma perseguição. Nós estamos aqui no ano 44, mais ou menos, 44, 45, alguns dizem que é 50, eu abraço a data de ano 44 depois de Cristo. Na verdade, 44 anos depois de Cristo, eu vou fazer 11 anos depois que Jesus foi para o céu, ok? 11 anos depois da crucificação. 44 anos depois, há uma perseguição e há uma diáspora, há uma evasão, há uma fuga de muitos cristãos, e Tiago está escrevendo para esse grupo, que alguns consideram de judeus, por isso que ele fala das 12 tribos de Israel, mas ele também está falando aos crentes que se convertem e seguem essa igreja que vai sendo espalhada pelo mundo, até porque, se não acontece isso, a igreja fica ali, no conforto dela, no meio ali de Jerusalém, que era muito confortável. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegros, em nada deficiente. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, que é o verso 9, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a flor cai e desaparece a formosura, com seu aspecto também se murcha o rico em seu caminho. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Verso 13, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso que a gente fala, o salário do pecado é a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. A gente orou assim hoje lá no gabinete, não foi? Senhor, se há alguma bondade, se alguma coisa a gente está fazendo de bom, Senhor, não vem nada, a gente não é bom coisa nenhuma, a gente não é honesto, o Senhor nos faz. É isso, o princípio bíblico é esse, é do alto que vem todas as coisas, aleluia, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, verso 19. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A gente falou isso hoje de manhã, sim ou não? Falamos isso de manhã, que a gente vai conseguir testemunhar quando a gente conseguir se segurar, né? Ou então, como é que é a palavra de hoje de manhã? Fazer o quê? Desligar o disjuntor, né? Desligar o disjuntor, porque disjuntor desligado não dá choque. Boa palavra de Deus, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Olha aqui, ó o cerne, ó o centro, olha aqui o principal do livro de Tiago. Ele está falando de um monte de coisa prática, teórica, um monte de conselho, mas olha aqui o que ele quer que façamos, que é o que não vamos nos concentrar essa noite. Portanto, ele fala assim, portanto, despojando de toda a armadura, tornai-vos praticante, verso 22, praticante, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Essa é uma situação da época, não tinha máquina de fotografia na época, né? Não tinha, você não se via, só se tivesse um espelho, e espelho se achava em todo lugar? Quem tinha espelho era só gente com muito dinheiro. Aí, meu Deus, olha como é que olha só, ele ficava no espelho, né? Porque espelho era uma coisa, o quê? Rara. Ele talvez se visse no espelho uma vez ao ano, sei lá, 2 vezes ao ano, quando ele ia na casa de alguém com dinheiro que tinha espelho. Olha, nossa, olha como é que eu sou, olha só. Aí ele passando daqui a 2 meses, ele não lembrava mais como era o seu semblante. A Bíblia está ensinando isso. Hoje não, você tem foto, tem tudo, né?
O cara que é bom, até se desenha a si mesmo, né? Como fez ali Picasso e outros grandes pintores que pintavam-se a si mesmo, né? Mas vamos lá, vamos embora aqui. Já estou devagando demais. Então ele fala que assim, verso 25, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Olha a palavra aí, ela está aí no verso 25, operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vai ser bem realizado no casamento, nos seus negócios, na sua vida, no seu relacionamento, porque ele observa a palavra de Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ai meu Deus, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eu disse hoje de manhã, aquela frase daquele senhor, conheci muitos crentes, mas é na hora que você pisa no calo dele que a gente sabe quem ele é. Por quê? Porque aí brota tudo que somos, e aí reagimos mal, falamos mal, nós devolvemos, aí aquela parte, pague o mal com o bem, dá uma bofetada do lado, oferece a outra, tudo aquilo vai por água abaixo. E hoje de manhã eu dei 2 exemplos de 2 pessoas que foram humilhadas, confrontadas, foram afrontadas, foram vilipendiadas, mas elas permaneceram caladas, sofreram depois lá no quarto, que eu tinha que ter falado, e sofre, porque é isso mesmo, mas o importante é que deu bom testemunho. Eu estou muito orgulhoso daquela pessoa que conheci lá atrás e dessa pessoa que a gente conhece nos dias atuais. A religião pura e sem mácula, que é o verso 27, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, a si mesmo guardar-se de incontaminado do mundo. Pastor Robson, oro por esse texto lido, para que possamos discorrer sobre ele. O que os crentes, o que os filhos de Deus podem fazer? O que nós podemos fazer para impactar este mundo, impactar o nosso bairro? Porque sim, daqui a pouco vem missões mundiais, estaremos envolvidos aí com o que está acontecendo pelo mundo. A gente acompanhou agora, uma igreja foi invadida, jovens, adolescentes, homens, mulheres foram assassinados porque pregam o evangelho, e o mundo tem muita perseguição ao cristão, e a gente vai ouvir essas histórias, nós vamos chorar com essas histórias, isso vai nos incomodar, e nós vamos cooperar, vamos contribuir, e vamos orar, e é legal, é isso mesmo. Ali para junho, vamos tomar conhecimento do que está acontecendo pelo Rio de Janeiro, ali na campanha de missões urbana, e vamos saber o que está acontecendo na área prisional, na área dos enlutados, e na área portuária, esportiva, e vamos nos alegrar, vamos nos entristecer o que está acontecendo em Santa Cruz, Campo Grande, está acontecendo no centro da cidade, nas Cracolândias, nas Cristolândia, é legal, mas irmãos, Deus nos colocou em Parque Curicica, amém? E a nossa preocupação, ela deve começar, se você quer amar a África, a Ásia, a Oceania, você tem que começar a amar esses lugares através do nosso bairro. Nós temos que estar preocupados com a gente ajuda, a gente sabe disso, aí são 30 famílias sendo assistidas como cesta básica aqui da região, ok, a gente tem feito visitas, ok, o Ministério de diaconia tem feito bom trabalho. Em março começa um novo grupo de diáconos, seremos aí a base de quase 22 diáconos, só para servir a ceia? Sim ou não? Não, vai ter trabalho, muito trabalho, e por isso mais diáconos. Então assim, o problema não é ter 22 diáconos, a questão é o que você faz com eles. Então, como no projeto 70 contempla uma ação social muito mais ampla, ação social primeiro aos domésticos na fé, aos daqui de dentro, visitação, enfim, muita coisa ali que a gente está fazendo. Mas se a gente quer amar a todos, a gente tem que começar pelo nosso bairro. E o que fazer então?
na nossa igreja, no nosso bairro, amar o nosso lugar, impactar o nosso lugar, o nosso vizinho, a nossa família. A primeira, Tiago fala, alegrar-se nas provações. Quando vier algum tipo de provação, quando vier algum tipo de circunstância que te coloca em prova, alegre-se, porque o Senhor opera exatamente na sua dificuldade. Paulo não falou isso? Senhor, tem um espinho na carne, tira, Senhor, porque o inimigo usa isso para me esbofetear, para me humilhar. E eu, como pregador, eu como estudante da Bíblia, eu digo assim, se a Bíblia quisesse dizer qual era o espinho na carne, estava escrito. Eu não tenho a menor curiosidade para saber qual é o espinho na carne de Paulo. Qual era o espinho na carne de Paulo? Sei lá, pode ser tanta coisa, mas uma coisa a Bíblia diz que o diabo usava aquilo para esbofeteá-lo. Era algo que incomodava Paulo. Eu pergunto, o que te incomoda? Quando vem algum tipo de investida contra você, como você se comporta? Ele está dizendo, alegre-se no Senhor, passe por isso com alegria, porque aí o vizinho, ou o filho que está dentro de casa, papai está nessa alegria toda, mamãe está nessa alegria toda, mas deixa chegar a aprovação para tu ver. Minha mãe, ela está feliz, porque está tudo dando certo. E olha o que Tiago fala, você quer impactar o mundo? Alegre-se nas provações. Ele vai dizendo assim, ora, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Estamos falando de um grupo que está fugindo da morte, um grupo que não tem paz porque é cristão. Presta atenção, irmãos, o texto só tem valor para você se souber como é que ele foi construído. É um grupo que não tem casa, está na casa dos outros, porque está fugindo da perseguição aos cristãos. Tende por toda alegria. Você está passando algum constrangimento porque você está comprando mal? Você está passando algum tipo de provação porque você é um mau funcionário, um mau aluno, um mau filho, um mau vizinho? Essa provação e essa vergonha é tua. Conserte-se no Senhor para que você seja um bom pai, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão, um bom cidadão. Amém? Muitas pessoas, elas mesmas, é que trazem problemas para ela. Não esquece essa historinha do pastor Alexandre. Eu fui organizar o meu gabinete pastoral. Quem já foi arrumar aí talvez um quarto aí, tem papel para todo lado, tem ou não tem? É conta de luz, é de água, não sei o que, e é exame, sim ou não? Aí eu peguei tudo isso, fui colocando assim, sabe, montinhos, aqui é só conta de luz, aqui é só conta de água, aqui é só exame, aqui é estudo, aqui é não sei o que do Mateus, isso aqui, hein? Um monte de papel. E aí eu fui, hein, Renata? Fui suando em bicas, né? Aí qual foi a ideia que eu tive, Renata? Fala para mim. Ligar o ventilador, olha, para refrescar. A primeira coisa que eu senti foi aquele refrescou e um barulho atrás de mim, voou papel para tudo quanto era lado. Eu fiquei com muita raiva e tal, e aquele papel voando e aquela coisa toda. Aí depois, eu acho que o Espírito me ajudou, falou: Alexandre, foi você que ligou o ventilador. Aí eu digo, muitas vezes, nós estamos com raiva de coisas que foi a gente que fez. Foi a gente que fez, foi a gente que provocou. Tem nada a ver com Deus, nem com o diabo. A gente coloca, o diabo teve culpa daquilo ali. Não culpa de nada. Já ficou só olhando assim, cara, o que esse menino vai fazer? Não acredito, né? Agora, ele pode potencializar a minha raiva, ele pode aproveitar aquele momento de raiva e fazer com que eu faça, né? Uma besta. É por isso que Deus fala assim: irai-vos,
Mas como é que continua? Irai-vos, mas não pequeis, não é verdade? Então, Tiago está dizendo assim, o que os filhos de Deus podem fazer? Eles precisam se alegrar nas provações. Está passando por algum problema porque você é crente? Lá na faculdade, na escola, não está na patotinha não? Louve a Deus, louvado seja Deus, não estou na patotinha. Eu não conto piada imoral, eu não faço sexo antes do casamento, eu não transo com a minha namorada, eu vivo a palavra de Deus, eu não xingo palavrão, eu não uso drogas, né? Eu não bebo, essa menina é careta. Como eu disse para vocês lá, de um jovem lá da igreja, uma igreja que eu pastorei, era zoado em toda a escola, porque ele tinha 17 anos, ia fazer 18 anos, e ele falou assim, eu sou virgem, e eu vou casar virgem. Era zoado na escola. Eu falei para ele, meu amigo, se alegre nesta provação. E aí tinha garota, que nada, não existe garoto virgem, existe garoto mal convidado, e as garotas davam em cima dele, e ele disse assim, eu estou esperando a minha esposa, louvado seja Deus, amém igreja? Aplauda esse testemunho, louvado Deus, coloca aqui na igreja, que a juventude seja diferente, vai vir as provações, virão as tentações que não é de Deus, depois vamos falar sobre isso, ela vem do céu, meu irmão, ô chefe, secou, secou, olha aí. A segunda coisa, está em Tiago 4, bota Tiago 4 aí para a gente aí, vamos ler Tiago 4, vamos ler todos juntos, vamos lá, de onde vem, não filho, não, Tiago 1,4, eu estou no capítulo 1, meu amigo Charlie Brown, valeu? Estamos dentro? É só capítulo 1, tá? Hoje, ok? Vamos ler todo mundo, vamos lá, no entanto, isso aí, ele está dizendo claramente que essa perseverança não é só no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, ela tem que ser o quê? Completa. A perseverança precisa ser até o fim. É isso que nós como crentes precisamos fazer aqui dentro de Parque Curicica. Nós temos que ser pacientes na provação. Paciente significa o quê? Passivo. Paciente não reaja. Quando você vai lá no médico, o que você é do médico? Hein? Qual é a palavra? Esse aqui é o meu paciente. O que significa isso? O que significa que você é paciente dele? Que você se submete, sim ou não? Ele chega e fala assim, você vai entrar nessa máquina aí, você entra ou não entra? Não pode mexer. Eu não fiz o exame de ressonância magnética porque eu fui impaciente. Eu não fui perseverante na minha paciência de me colocar, entende, Vitor? Calmo, sereno e tranquilo. Ele está dizendo, na hora em que você estiver passando por provação, seja paciente, seja passivo, não reaja na sua carne, na sua carnalidade. Eu sei que nós dizemos assim, porque eu dou na cara, e eu chuto, e eu que eu falo, isso é ser impaciente, isso é desobedecer a orientação bíblica. Eu estou junto, estou nessa, sou o primeiro da fila, fila aqui para aquele que eu sou o primeiro, eu prego. Imagina quando eu estou lendo o texto lá para um sermão, imagina como é que é, Senhor, eu sou esse cara, como é que eu vou falar isso aqui, Senhor? É só o cara me fechar no trânsito que logo nasce um novo. Eu melhorei já, viu? O Mateus outro dia estava viajando comigo no carro, aí o Mateus falou assim, tá bonzinho, tá paciente, é isso, tem que ser. Mas o Mateus já teve que me segurar,
pela camisa, para eu não sair para brigar no trem. Imagina, você passando a taquara e ver o teu pastor no tapa lá com... Imagina, vergonha. Vergonha para quem? Para mim. Vergonha para tu, teu pastor? Ah, tá brincando. Esse é o teu pastor. Vou lá nada, eu vou lá e ele vai bater em mim. Verdade ou não? O Vitor falou assim: pastor, não, esse pastor aí não, né? Porque para mim é uma, mas eu tenho que perseverar o quê? Pacientemente. Amém, irmãos? Amém para você também? Sim ou não? Isso aí. É assim que devemos ser aqui no bairro. Terceira coisa, são 7, tá? Terceira coisa, clama ao Senhor nas suas necessidades. É o verso de si, ó, mesa, a mesa não, ela não está nem aí para mim essa mesa, meu amigo, meu amor, meu sangue bom, 5, versículo 5, essa mesa é boa, essa mesa é fantástica, isso, vamos ler todos juntos lá? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem amém? Ou seja, nós temos que nos comportar em casa, na sociedade, com os vizinhos, no trabalho, na escola, no colégio, na faculdade. Os filhos de Deus têm que fazer o clamor ao Senhor nas necessidades. Nós precisamos, antes de procurar o advogado, antes de procurar o médico, antes de procurar qualquer pessoa, procurar o Senhor. Há um só Deus e um só mediador entre você e Deus. O nome dele é? Não é pastor, não é advogado, não é juiz, não é médico, é o Senhor. Senhor, eu estou indo para o médico. Senhor, o que eu faço? Deus, me dá sabedoria. Vamos repetir? Senhor, me dá. E o que diz o texto? Volta um pouquinho. O que diz o texto aí? Vamos ler de novo? Se algum de... Pede a quem? É o que ele está dizendo. A igreja precisa, se nós queremos pregar o evangelho aqui nesse lugar, impactar as vidas, impactar de alguma maneira, a gente vai continuar distribuindo cesta básica, a gente vai continuar fazendo aqui aquele mutirão como é que dá o nome? De corte de cabelo, de ação social, a gente vai continuar fazendo tudo, mas tudo que fizermos precisa ser com sabedoria que vem de Deus, porque a gente está querendo a sabedoria da psicologia, sabedoria da filosofia, sabedoria da sociologia, sabedoria da humanidade, sabedoria das mídias. O que mais tem hoje nas mídias é conselho. Eu vejo também, eu sou o primeiro da fila, estou lá também, às vezes aqui no Instagram, às vezes TikTok eu não tenho, mas aqui talvez aqui no Facebook, aí vem aqui lá desses pastores de mídia, eu estou olhando ali, estou olhando aqui, mas tudo isso aqui que eu estou olhando, está no crivo, está passando pelo filtro da sabedoria de Deus. Por isso eu estudo psicologia, leio esses psicólogos, gosto da área do direito, fico lendo direito, tal, não sei o que, tal, mas tudo aquilo está passando pelo filtro da sabedoria de Deus. Tudo aquilo que não é sabedoria de Deus, fica para lá, fica da porta para fora. Peça sabedoria a Deus. Tem coisas da sabedoria de Deus que eu concordo mais com a psicologia, eu concordo mais com a filosofia, eu concordo mais com o direito, eu concordo mais com a antropologia. Porém, na hora de escolher, Senhor, eu fico com a tua sabedoria. Um exemplo, na hora que eu tomo uma fechada lá, viu, Vitor, lá do carro, lá que era fecha, olha para a minha cara ainda, dizendo que eu estou na minha faixa, eu que estou errado, entendeu? Eu prefiro a sabedoria popular,
abre o vidro e fala, isso aqui é mais palatável para mim, é mais saudável para mim, mas eu fico com a sabedoria de Deus, que diz assim, irai-vos. Essa aqui não me faz muito bem, mas me salva. Essa aqui não é muito agradável aos meus olhos, mas essa aqui agrada ao Senhor. Entende o que é pedir sabedoria a Deus? Deus, como é que eu ajo? Como é que eu reajo? Eu não sei. Me dá sabedoria, porque a tua palavra diz que o Senhor dá liberalmente, generosamente a quem te pede. E o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não vai dar só para o pastor Alexandre, não. Ele está pensando que ele é o quê? Quem o pastor Alexandre está pensando? Não, o Senhor vai dar para mim também. O que há? Só para minha mãe? Só para meu pai? Não, Senhor, me dá sabedoria. Amém, igreja? Aleluia? Quarto ponto desse Tiago, dizendo que não adianta só teoria, não adianta só crescimento espiritual, tomando conhecimento ali, se não colocar em prática, irmãos, é tudo vão, é o que diz a Bíblia. Quarto ensinamento, nós como filhos de Deus, nós temos que fazer o quê? 4, confiar, crer como uma criança, verso 5 ainda, avança agora o 5, parte 2, se alguns de vocês que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Como você faz com uma criança, ali está ali o Guilherme ali, né? Eu fico vendo o Guilherme pedir um monte de coisa para a mãe dele. Mãe, eu quero. O dia ele queria dormir na casa da tia Renata. Foi, meu filho? Ele queria dormir na casa da tia Renata. Você gosta de dormir lá na casa da tia Renata? É bom dormir lá? Ele queria lá. Mas o pai e a mãe disse não. E ele ali, né? Mãe, não. E aí, lá foi o Guilherme, com a mãe e o papai, para a casa deles, que é longe, né? Muito longe, e foram para casa lá, e o Guilherme, ansioso para dormir, mas aí a tia deu uma palavra, tia, né? Igual a tia Tânia, né? Cadê a tia Taninha? Cadê ela? Tia Tânia, ele me protegia, né? Eu vou conversar com a sua mãe, e aí depois você vem dormir aqui, tá bom? Aí ele foi consolado. Mas nós precisamos, irmãos, entender que a gente se submete a Deus como uma criança, como nós devemos confiar, temos que crer. Quando você orar e pedir sabedoria a Deus, que dá o quê? Dá o quê? Como é que Ele dá? Vamos lá, irmãos, confia aqui com isso, tá, vamos lá, peça sabedoria a Deus, que a todos dá o quê? Generosamente, você precisa crer nisso. O quinto ponto está no verso 9 do capítulo 1, verso 9. Os filhos de Deus devem ser e devemos fazer nas humilhações, gloriando-se de sua dignidade. Vamos ler o texto? Irmãos, de condições humildes, deve orgulhar-se por causa da vossa elevada posição. Avança. Já o rico deve orgulhar-se por causa de sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo. O que ele está dizendo aqui para mim e para você no verso de número 9? Ele está dizendo, olha, se você entende que você tem uma condição precária, você não tem tudo o que precisa, você está passando por alguma situação de necessidade, lembre-se que aquelas pessoas estão fugindo de quem quer matá-los. Aquelas pessoas estão numa situação porque um perseguidor o colocou nessa condição. E essa é, irmãos, quando a gente está numa condição de necessidade, é muito ruim. Você olhar para o que você tem em mãos e você saber que a demanda é maior do que a posse. Você saber que as contas a pagar é mais do que a receita do que eu tenho. E é muito triste, eu já vi isso. Pais terem que tirar seus filhos de escola particular, devolver para a pública. Pais tendo que cancelar plano de saúde. Pais que são obrigados a fazerem cortes significativos, até mesmo no conforto.
pais que têm ar-condicionado, mas não pode ligar porque não tem como pagar a conta, pais que vão cortando, que entram no supermercado, e na minha vida já passei por isso, entra no supermercado, vai numa caixa daquela de papelão, rasga, entendeu? Pega uma caneta e começa a anotar o que está comprando, porque eu só posso gastar hoje tanto. Mas ele está dizendo para mim e para você: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Você precisa olhar para essas dificuldades, né? Talvez uma condição de um parente, de um pai, de uma mãe doente, um filho doente, enfim, alguma coisa está te arrastando para essa necessidade. Você precisa entender o seguinte: eu sou filho de Deus. E às vezes isso não nos é suficiente. Eu não só sou filho de Deus, eu tenho a salvação de Cristo Jesus, o Senhor é minha companhia, e se eu perseverar, e se eu for paciente, e se eu crer no poder de Deus, eu vou sair dessa situação, em nome de Jesus. Você entender que o Senhor te sustenta, o Senhor te abraça. Se você abrir os olhos, você vai dizer que não estou sozinho. Em todas as situações que eu posso olhar, eu posso ver que nos momentos difíceis da minha vida, alguém estava próximo e me ajudou. Pode ser que aquela ajuda não tenha resolvido completamente, mas meus irmãos, quem está 3 dias sem beber água, um copo d'água, ajuda muito. Uma pessoa 3 dias sem beber água, talvez ela pense em 2 litros, ela pensa numa piscina para ela poder mergulhar, mas talvez alguém chegue apenas com um copo d'água. O que ele está dizendo assim? Você precisa estar satisfeito com a sua dignidade. A nossa dignidade vem do Senhor, vem lá dos altos céus. Sermos pessoas dignas vai ser através do nosso comportamento. E o rico, na sua insignificância, que ele está dizendo assim: o que é o dinheiro? O rico precisa entender, se você hoje é uma pessoa abastada, é uma pessoa que tem todo o conforto, tem tudo, sabe o que você tem que dizer? Senhor, eu não tenho nada. Você precisa descer o patamar e dizer assim: tudo que tenho é teu, porque muitas pessoas que a gente conhece, bilionárias, quando chega um câncer, quando chega uma doença, é igual o câncer do pobre lá, quando ele não quer, quando é um câncer que não tem cura, não adianta todo o dinheiro do mundo, não compra a vida. Então ele está dizendo assim: olha, você se acha muito pobre, muito necessitado, glorie-se na sua dignidade. Você é muito rico, entenda e olhe como alguém que é insignificante, porque para Deus nada disso vale. Para Deus vale o que nós fazemos para a glória do nome dEle. O que vale é se somos pacientes, longânimos, benignos. Lembra do fruto do Espírito? Quero ver agora, prova do Enem. Para quem é o fruto do Espírito? É para o outro. O fruto do Espírito não é para você. Ele está em você, porque é fruto de quem mesmo, hein? É fruto de quem mesmo? Não ouvi, é fruto de quê? É fruto do Espírito. E ele habita em quem? Em nós. É fruto dele que habita em nós. E ele quer que esse fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, seja para quem? Para o outro. Longânimo ao outro, benigno ao outro, mansidão própria diante do outro. É isso que ele está dizendo nesse conceito. O irmão pode ser uma condição humilde, glorie-se nos frutos do Espírito, na dignidade que você tem de vida. Eu não roubo, eu não minto, eu não engano, eu tenho uma vida digna por causa do Senhor, não uma dignidade social. Que adianta uma dignidade social e uma indignidade espiritual? Não, mas toda vez que você tem uma dignidade espiritual, você tem uma dignidade social.
É isso que ele está falando. Nós precisamos ser pessoas dignas. E a riqueza não compra a nossa dignidade. A riqueza mostra o quanto somos insignificantes, o quanto somos pequenos, o quanto, eu digo assim, tem gente que tem tanto dinheiro que a única coisa que ela tem é dinheiro. A única coisa que ela consegue ter é dinheiro, porque as amizades que a pessoa tem é por causa do dinheiro. Tira o dinheiro, vai embora a amizade, né? Mas homens bíblicos, ricos, foram homens que olharam para Jesus e disseram: Senhor, o Senhor tem palavras de vida eterna. Zaqueu disse: olha, e se eu enganei alguém, eu vou devolver 5 vezes mais. Era um homem rico, mas Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. A salvação chegou na sua casa, irmãos, em nome de Jesus. O sexto é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É como diz lá Romanos 8, 17, pode projetar para mim agora assim, ó, Romanos 8, 17, tá? Romanos 8, 17, vamos ler aqui, o que temos que ser a partir dos ensinos de Tiago. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados, e finalmente, nós somos herdeiros de tudo que Deus tem e possui, amém? E como filhos de Deus, precisamos nos comportar como filhos de Deus para a glória de quem? Não sua glória, mas a glória de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que se contempla a si mesmo e depois esquece. Ele está dizendo que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela vai perseverar, que é o verso 24. Por que nós vamos? Porque nós somos filhos de Deus. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, ele vai dizer que essa religião é vã. Nós precisamos entender que os vencedores herdarão tudo. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Irmãos, essa igreja não vai só aprender, ela vai praticar, amém? Quero que você coloque em pé. Quero que você pense que a vida só tem a perfeita dignidade quando nós vivemos e obedecemos a palavra. Jovens, sejam fortes. Vocês são fortes. Senhoras e senhores, nós somos um exemplo para essa geração. Exemplo de amor, de compromisso, exemplo de testemunho, perseverando até o fim. O que Tiago está ensinando é que não adianta ser só ouvinte, temos que sair por aqui e praticar, amém? Senhor. Os que confiam, você confia no Senhor? Quem confia no Senhor, dá glória a Deus. Então vamos cantar isso agora, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e dão as mãos, pois o Senhor é Deus, o
ter uma semana abençoada, que você possa sair por essas portas, testemunhar de Jesus, você possa ser uma bênção na vida do teu irmão, na vida da tua família, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor a Deus, a comunhão do teu santo e poderoso Espírito, seja com todas essas pessoas, todas as igrejas espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre, amém. Pessoal, até domingo, tchau, tchau. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim ao Senhor, em volta do seu povo. Autoridade